Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Essa é a nossa terceira aula de inglês da sequência, né? Nós vimos nas aulas anteriores aí várias formas para falar do passado em inglês. Da mesma maneira que em português tem o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, em inglês também existem formas diferentes para falar do passado. Nas aulas anteriores aprendemos o uso do Present Perfect Tense para falar de três situações diferentes. Quais foram elas? A primeira, para falar de uma ação que você iniciou lá no passado e continua no presente, uma ação inacabada, né? A segunda, para falar de experiências, coisas que você fez uma ou outra vez na vida, ou até quando você se preocupa apenas com a ação e não com o tempo que ela ocorreu. Você quer saber apenas se algo aconteceu, se alguém fez algo, mas não quer saber qual foi o momento em que essa pessoa fez. Então a gente usa o Present Perfect. E a terceira situação, para falar de ações rotineiras, como tomar banho, almoçar, jantar, coisas que a gente faz todos os dias, e a gente usa o Present Perfect também para falar dessas situações no passado. Bora para a aula de hoje agora aprender mais uma situação que a gente fala do passado em inglês, porém hoje nós não vamos usar mais o Present Perfect. Nós vamos usar agora o Simple Past Tense. O Simple Past Tense ele é um pouquinho mais simples, ele tem um auxiliar para todas as pessoas, ou seja, tanto faz com o pronome em primeira pessoa, segunda pessoa, você, ou nas terceiras pessoas do singular he, she, it, você vai usar o did, né, que é o auxiliar do Past Simple. Ele não tem tradução aí nesse caso, porque ele é apenas uma palavrinha auxiliar que determina o tempo verbal, certo? Na interrogativa, ele vai ficar dessa maneira aí. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Percebam que eu fiz uma pergunta sobre algo que ocorreu no passado e eu quis saber também se foi naquele momento, certo? Então, quando a gente quer saber de algo que aconteceu no passado em algum tempo determinado, a gente usa o Simple Past e não o Present Perfect. Veja que são contextos diferentes. Na resposta afirmativa, vocês perceberam aí que o verbo ele recebeu o ed. Ele é um verbo regular, e os verbos regulares no passado, eles vão receber o ed da mesma maneira que os verbos no particípio, como nós vimos nas aulas anteriores no Present Perfect. Isso já não acontece com os verbos irregulares. Às vezes, eles vão ser escritos da mesma forma no passado e no particípio, e às vezes eles vão ser escritos de forma diferente. Então, requer que vocês se certifiquem lá, deem uma olhada na lista de verbos e observem aí se o passado é igual ou se não é igual. Perceberam também que na forma afirmativa, o auxiliar did ele não aparece. Então, quando o auxiliar ele não aparece na oração, obrigatoriamente vocês vão ter que colocar o ed ou ter que colocar a escrita no passado, caso seja um verbo irregular. Agora, já na forma negativa, perceberam que apareceu aí o auxiliar did mais a partícula not, que significa não. Quando isso acontece, o verbo volta para a base. Vocês vão usar o verbo no infinitivo na sua forma básica, sem o ed, né? E se for um verbo irregular, vocês vão olhar lá na lista como é a escrita, né, na base e não vão escrever ele mais no passado, tá certo? Então, apareceu o did na interrogativa, o verbo volta ao normal. Na negativa, o did mais o not, o verbo também volta à sua forma básica normal, tá certo? Vejamos aí vejamos aí o passado dos verbos. Podem olhar que é a mesma lista que eu coloquei na videoaula anterior, porque as regras são iguais para os verbos regulares, né? E eu coloquei alguns verbos irregulares aí que coincidiram de o passado ser igual ao particípio, tá certo? Devemos se atentar também que nas orações no Simple Past vão aparecer alguns advérbios de tempo. E nós temos aí yesterday, que significa ontem, last week, semana passada, né? Last weekend, fim de semana passado, ou último fim de semana, e assim sucessivamente. Espero que vocês façam uma ótima atividade e espero receber todas as respostas de vocês. Valeu e até mais.